E aí pessoal, tudo beleza? Ranieri aqui de novo, tempão que eu não faço vídeo no canal. Pois é, gente, eu dei uma parada aqui no YouTube porque o YouTube tá sacaneando a gente. Então eu resolvi começar a fazer streaming lá no Mixer. Tô fazendo streaming lá na plataforma da Microsoft, no Mixer. Segunda a quarta, eu tô fazendo live à tarde, de 3h30 até as 5, 6 horas. Quinta-feira eu não faço live. Sexta-feira, às 5 da tarde em diante. Sábado e domingo, lives esporádicas. Bem, por esse motivo, muita gente tem me perguntado lá nas lives, fala assim, nossa Ranieri, como é que você faz para captar o som da sua voz e a sua voz ficar tão legal nas lives? Porque ela fica presente, fica com uma nitidez, não tem ruído, não tem nada. Que microfone que você usa, que equipamento que você usa? Aí eu chego pra pessoa e falo assim, pô cara, eu comprei um microfone de R$ 60 no Mercado Livre. Ah, não é possível! Eu paguei 500 e pouco no microfone e minha qualidade do som não fica desse jeito. Aí eu falo pra pessoa assim, não é o seu microfone, é como você tá usando ele, como você tá usando no seu sistema, no seu PC de fazer live, vamos dizer assim. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar o pessoal como que se configura os programas para fazer streaming. Normalmente o pessoal usa o Streamlabs OBS ou o OBS normal. O Streamlabs é uma variação do OBS, né? Mas os dois funcionam do mesmo jeito. A grande sacada, gente, não é o microfone em si. O microfone sim, claro, obviamente ajuda. O microfone de qualidade ajuda bastante. Um equipamento para captar ajuda muito, obviamente. Porém, se você não souber configurar o software e os plugins do software, não vai adiantar absolutamente nada. Vai ficar uma bosta. E esse vídeo vai te ensinar a fazer isso. Muita gente me perguntou, eu falei, então eu vou fazer um vídeo para a galera ensinando como é que faz. Bem, primeiro de tudo, o tutorial funciona com qualquer microfone, pode ser um microfone profissional, pode ser um microfone chinês, pode ser aquele microfone de headset. O importante é que o microfone tenha um nível de sinal alto e que tenha um cabo bom, né? A gente não pode usar qualquer assim cabo para captar o som, né? E o interessante é que você use um equipamento de qualidade nesse sentido. Não precisa ser aquela coisa de R$ 1.000 não, gente. Um fone de R$ 300, um microfonezinho de R$ 80, você vai conseguir o mesmo resultado, contanto que você siga a risca a configuração dos plugins. Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Quando vocês forem ligar o microfone de vocês, normalmente vocês têm um computador ou um laptop, né? Um laptop nem tanto é assim, mas num computador, normalmente tem aquelas entradas de áudio para você colocar o seu headset na frente. Eu recomendo vocês a não usarem essa conexão, usarem a conexão atrás do computador. Porque a conexão da frente, ela capta muito ruído de áudio que vem do sinal que fica dentro do gabinete, aquele bando de peça funcionando, aquilo dali entra no fio e aí você capta um sinal, um ruído maior. Então eu não recomendo utilizar a entrada da frente. Utiliza a entrada de trás do computador, porque a entrada de trás está blindada e ela é do ladinho do chip do áudio. Então, melhor opção é usar a parte de trás, tá ok? Preferência de microfone. Pode ser um microfone dinâmico, pode ser um microfone de letreto, contando que ele seja um microfone com uma qualidade bacana. De preferência aqueles microfones que usam bateria ou pilha, porque eles vão injetar um sinal de áudio maior, consequentemente vai captar menos ruído, ok? Beleza. Agora vamos para a parte da configuração que eu quero mostrar para vocês uma coisa importante. Eu vou mudar aqui a cena para vocês poderem ver, tá? O tutorial vai ser tipo baseado numa live mesmo, tá? Eu não vou ficar editando não. Então se eu errar alguma coisa eu vou corrigir na hora, ok? Então vamos lá, a gente está aqui no OBS, tem um pequeno inception aqui porque eu não consigo alterar isso aqui, mas tudo bem, dá para vocês entenderem. Aqui a gente está na tela do Streamlabs OBS, esse aqui é o aplicativo que o pessoal mais usa para fazer streaming, fazer live, né, no computador, utilizando o computador. E nesse momento eu não estou com nenhum plugin instalado, nenhum plugin está instalado, nenhum plugin está rodando, eu estou com o meu microfone cru, captando. Vocês vão notar que conforme eu for fazendo a configuração, essa qualidade vai aumentando e vai melhorando bastante. A ponto de vocês falarem, nossa, o início do vídeo está de um jeito, o final do vídeo está de outro e o final do vídeo vai estar bem melhor. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer, depois de vocês terem conectado o microfone de vocês lá na porta de trás do computador, que é a mais indicada, é ir na configuração do Windows para saber se o nível de sinal que está entrando está correto. Vocês estão vendo esse VUzinho aqui embaixo? Isso aqui chama VU, tá? Vocês estão percebendo que quando eu falo nesse momento, o nível
de sinal, ele fica baseado nesse espaço aqui, ó. Tá vendo que tem uma área amarela, uma área vermelha e uma área verde? Se o nível estiver abaixo da área verde, ele está baixo. Se o nível estiver dentro da área amarela, ele está ok. Perfeito. Se ele passar um pouquinho para a área vermelha, não tem problema. Ele não pode bater lá no final. Se ele bater no final, vai acontecer o clipping. Ou seja, o som vai distorcer, vai dar uns estalos. Isso não é bom. Não é isso que a gente quer. A gente quer que essa barra fique neutra quando a gente para de falar. Se vocês estão percebendo, não é o caso aqui no momento. Ele está captando um ruído de fundo. Vocês podem ouvir o ruído de fundo. Fatalmente vocês vão ouvir o ruído de fundo. Tá vendo? E esse nível tem que estar zerado quando você parar de falar. Então, vamos agora fazer a configuração no Windows para deixar esse nível do jeito correto. Bom, eu vou indicar vocês a fazer a configuração pelo update do Windows 10, o último update que saiu do Windows 10, que eu acho que é mais válido, eu acho que é melhor e mais fácil. Então, vamos lá. Vocês vão clicar aqui nesse íconezinho do alto-falante aqui embaixo, com o botão direito, e aí vai ter essa opção aqui, abrir configuração de som. Vocês vão parar nessa tela aqui do Windows. Aqui tem o seu dispositivo de saída, né? O teu dispositivo de entrada. Como eu uso uma placa de captura externa, ela aparece assim. Mas vai funcionar para todo mundo se vocês fizerem do jeito correto. Vocês vão clicar agora aqui em propriedade do dispositivo. Vão clicar aqui em propriedade do dispositivo. Você vai abrir a sua aba do microfone, ó. Esse é o dispositivo de entrada, tá, gente? Só para lembrar, ó, dispositivo de entrada que a gente vai mexer. E você vai clicar aqui em níveis, tá bom? No meu caso, eu não tenho essa opção aqui de ganho, que vai ter, na maioria dos computadores vai ter assim, ganho aqui embaixo. Como que você sabe que você está com o nível de ganho correto? Você vai lá no OBS, e aí você começa a falar normalmente e você verifica se o seu som está nessa área aqui. Se o seu som estiver abaixo, como eu vou simular aqui agora, por exemplo, você bota lá seu microfone, ele está aqui. Se tiver aqui, você vai subindo o nível, vai subindo o nível, vai subindo o nível, vai falando, vai falando, vai falando. Opa, bateu, chegou na área amarela, não está passando para vermelha, estou no nível correto. Cara, você chegou aqui, colocou em 100 ali em cima, não chegou na área amarela, que a maioria dos computadores com a placa de vídeo on-board fazem isso com um microfone de headset, não chegou ali na área amarela, ou no seu microfone, seu setup como você colocou aí, você tem que clicar aqui embaixo, vai ter um outro comando chamado assim, ganho. Aí você vai ter 3 opções, normalmente são 3 opções, mais 10, mais 20, mais 30. Eu não recomendo usar mais 20 nem mais 30, eu recomendo usar só mais 10. Você coloca mais 10 e joga o microfone e volume lá no talo, se for o caso, e verifica se o nível de sinal está nessa área aqui. Isso é importantíssimo. Se estiver abaixo ou estiver acima, vai dar problema nos plugins que a gente vai configurar mais para frente, ok? Aprendeu a fazer essa configuração aqui, o seu nível de sinal está sendo falado, você tem que posicionar seu microfone primeiro, a forma como você vai fazer e etc. Eu tenho um microfone, eu quero que ele fique a 10 centímetros da minha boca. Não gosto dele grudado na minha boca. Você vai posicionar o microfone correto. O microfone também tem que ser com a cápsula do microfone voltada para sua boca. Não é botar o microfone em qualquer posição. Eu vou botar aqui assim que ele fica mais bonitinho. Não. Ele tem que ficar na frente da sua boca, captando o som assim um palmo e meio mais ou menos. E você faz essa configuração aqui depois. Você vai lá e coloca, vai mexendo aqui nos controles do nível até que ele fique igual tá aqui assim, ó. Batendo na área amarela, mas não abaixo da área amarela. Ele tem que ficar mais ou menos aqui nessa região aqui, tá vendo? Esse quadradinho aqui, ó, ele é o pique, que a gente chama no VU, né? Ele marca ali até onde bateu. Então, conforme você fala, o estilo de jogo que você joga, conforme você fala, que às vezes você fala mais alto, às vezes você é uma pessoa que fala mais baixo. E aí você tem que nivelar isso daqui primeiro. Ok? Você nivelou isso daqui, a gente vai voltar para o OBS e vai começar a configuração. E agora eu vou explicar os plugins, o que eles fazem e como que a gente vai configurar. Bom, você primeiro vai configurar os plugins do seu microfone, porque você vai configurar plugin tanto no seu microfone quanto no dispositivo de captura de áudio, que é o que pega o jogo e etc, etc. Tá? A gente vai fazer o seguinte agora. Para configurar os plugins, tanto o OBS quanto o Streamlabs OBS tem os plugins já incorporados, não precisa adicionar nada. Existem outros programas que você precisa colocar o plugin, comprar aí plugin, etc. Então, por isso que o pessoal quase não usa os outros, usa mais esse daqui por isso, né? Então, vamos lá. A gente vai clicar aqui
tá aqui no dispositivo do seu microfone, né? Eu tô falando, eu sei que esse aqui é o meu microfone. E você vai clicar aqui, né? E vai clicar em filtros, ó. Vai clicar ali na engrenagemzinha e vai clicar em filtros. Quando você clicar em filtros, você vai chegar nessa tela aqui, que é filtros, né, dos dispositivos. Vai clicar no mais, tanto no OBS quanto no Streamlabs OBS é igualzinho. Vai clicar no mais. E o primeiro filtro que você vai colocar é o redução de ruído. Vai clicar nele, tá bem? Tá ok? Clicar em feito. E ele vai te colocar nesse nível aqui. Se vocês já perceberam, obviamente já deve ter percebido que o chiado que estava no vídeo, no fundo, ele está eliminado. Se a gente olhar ali, ó, já tá quase que já zerou o nível, porque o meu microfone aqui no caso só pega o ruído de fundo, né? Então ele quase que já zerou. Olha lá, a barra nem mexe mais quando eu fico quieto, ó. Tá vendo? O que esse filtro de ruído faz? Esse filtro de ruído, ele elimina o ruído de fundo, aquele ruído presente, tipo uma geladeira ligada, um ventilador ligado, algo no tipo no ambiente, aquele ruído que fica assim, constante, aquela coisa. Esse filtro faz isso, ele não elimina, ele atenua. Então o que vai acontecer? Ele vem em 30 e você tem que deixar ele o mais reduzido possível, de forma que ele elimine o ruído, mas ele não fique tão alto. Quanto mais agressivo for isso daqui, por exemplo, se eu jogar mais para cá, mais digitalizada fica a minha voz, dá a impressão que eu estou falando por um celular, né? Quanto menos agressivo for, menor vai ser a redução desse ruído de fundo. No meu caso aqui, no meu setup eu uso no valor 17. Para mim é suficiente. Ele corta o nível sem alterar minha voz muito, sem parecer que ela está digitalizada demais, etc, etc. Se vocês olharem, ainda está efetivamente cortando o ruído de fundo. Se eu parar de falar, ele não vai ter ruído de fundo. Ó, bem pouquinho, bem pouquinho. Aquele ambientezinho bem de leve. Então aqui no caso eu uso 17. Ok? Entenderam o que faz o ruído de fundo, o filtro de redução de ruído? Ele tira aquele ruído constante do ventilador, de uma geladeira ligada, aquela coisa lá na rua, aquele movimento de rua lá do fundo. Tem gente que mora em apartamento baixo, é carro passando toda hora, aquele barulho constante, aquele barulho constante, isso vai ser eliminado. O próximo plugin que vocês vão colocar é o filtro de ruído. Parece a mesma coisa, mas não é. O filtro de ruído, que é esse aqui, ó, vamos adicionar esse filtro de ruído. Ele é um noise gate. O que ele faz? Ele já tá efetivamente funcionando. Tá? Ele é um filtro que ele simplesmente fecha o microfone, como se alguém fosse lá e desligasse o microfone quando você para de falar imediatamente. Fica silêncio profundo. Ele faz sozinho. Para que serve esse plugin? Ah, você tem um vizinho lá não sei aonde, mano, e ele tá batendo o martelo. Pá, 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 pá. Só que esse som tá sendo captado na sua live, só que você não quer que esse som entre. Você quer só que a sua voz entre. Esse filtro de ruído, ele atenua, ele corta o som até um volume baixo. Então, você tá falando num certo nível. Ah, o seu nível tá na casa dos 6 dBs. Abaixo, eu quero que abaixo de 10 dBs nada entre. Aí você vai regular. Aqui no caso, ele tá me limitando a menos 32 dBs e o limite de abertura é menos 26. Ou seja, menos 32 dBs ele vai cortar. Entre 32 e 26 ele vai cortar. Abaixo disso, abaixo de 26 ele corta. Entre 32 e 26 ele já vai ficar meio na dúvida, vai decidir se vai deixar o microfone aberto ou não. Então esse plugin faz isso. Ele corta e deixa aquele silêncio perfeito na sua live, ó. Tem passarinho aqui fora, aqui, rolando e não tá entrando na live, ó. Não entra, tá vendo? Então, quando vocês colocarem o plugin, ele já vem setado nessas configurações aqui, vocês não precisam mexer. A única configuração que eu recomendo vocês mexer é o tempo de ataque, que vem em 25 e eu, no meu caso, uso 6. O que é o tempo de ataque? São quantos milissegundos ele tem que ter de áudio captado para começar a abrir o microfone e enviar para sua live. 25 dB, se você fala baixo ou você é uma pessoa que fala bem breve, se deixar em 25, ele vai cortar a sua fala. Então, não é legal para quem está ouvindo. Eu boto menos dBs, boto 6,
milissegundos, minha DB, desculpa. Menos 6 milissegundos, que é tipo quase que instantâneo. Se eu botar em 0 ou 1, ele vai funcionar, ele vai atuar como se ele não estivesse funcionando. Então o ideal é deixar em 6. Quando você coloca o plugin, a única configuração que você deve vir aqui é mexer no 6. Então fica aí a dica. Essa aí é a configuração que eu uso. Se for o caso, vocês alterem aí conforme a necessidade de vocês, ok? E agora a gente vai pro compressor. O compressor é que é a mágica toda. A gente vai vir aqui adicionar no mais o compressor, ok? Esse aqui. O que o compressor faz, gente? O compressor, ele nivela a sua voz. O compressor, se você falar baixo, ele eleva o nível do áudio. E se você falar alto, ele corta e abaixa. É como se alguém ficasse no botãozinho do volume, assim, do microfone, aumentando e abaixando para você. Ele faz isso sozinho. Sozinho. Bom, ele vem com uma configuração padrão já legal. Então eu não mexo em nada. Não mexo em nenhuma configuração. Só de colocar ele já vai dar um up, entendeu? Só que tem um pequeno detalhe. Você tá vendo ali, conforme eu tô falando, se vocês olharem no VU ali, ó, ele ainda mantém o meu volume na área amarela. O que eu quero que aconteça? Que a minha voz se sobreponha ao som do jogo. Ela tem que sempre ficar um pouquinho mais alta que o som do jogo. Então, dependendo da situação, depois que você configurou tudo, dependendo da situação, se a sua área de voz não sair daqui, eu faço um macetinho. Eu faço a minha voz ir até aqui. Até aqui, ele fica tipo batendo aqui no padrão, ó, fica batendo nessa região aqui. Não pode passar do vermelho, tá? O vermelho já indica que ele vai clipar. Então, na minha situação aqui, eu coloco 5 dB a mais de volume no meu setup aqui. Então, olha como é que vai ficar diferente já a voz, ó. Quando eu coloco, olha só que diferença ficou. Opa, muito alto. Ó, tá clipando, provavelmente. Pronto, coloco 5. Olha lá o que aconteceu. O volume começa a bater aqui, ó, no final da área amarela. Ele bate na área vermelha, mas ele não passa da área vermelha. O compressor ele vai sempre atuar para evitar que o seu som passe desse nível, ok? E então, aqui, ó, se vocês já compararem o som da live do início do vídeo com o que está agora, já tá uma diferença danada, né? Então, a diferença bem grande da qualidade do som. Ele já está captando com uma presença maior, com uma percepção maior. E agora falta configurar o último plugin, que é na camada de captura de áudio. Aí vocês vão clicar nessa daqui, nesse dispositivo de áudio aqui. Eu vou botar primeiro o som de um jogo rodando para vocês poderem entender o que vai acontecer. Eu tenho aqui esse som desse jogo que está rodando. E se vocês repararem aqui o som do áudio, ele tá batendo na área amarela conforme os padrões de áudio que a gente tá estipulando, né? Sempre ficar na área amarela. Ele passa um pouquinho. Mas eu quero que a minha voz se sobreponha ao som do jogo. Toda vez que eu falar, o jogo tem que... fica na tua aí, que quem tá falando é que manda na situação. Como que a gente faz isso? A gente vai adicionar um compressor, só o compressor, na camada da captura de áudio do jogo. Que é... Aqui você já fez a configuração do seu microfone e a gente vai colocar aqui agora. O plugin vai adicionar filtros, né? Vai colocar o compressor lá. Só o compressor, ok? Colocou o compressor, o que vai acontecer aqui nessa situação? Ele já vai atenuar o som do jogo. Vocês podem reparar que o som já abaixou, ok? Porém, a minha voz está mais alta que o jogo, mas não está havendo atenuação. Não está havendo a presença da sua voz sobre o jogo. Isso é muito importante. O que a gente vai fazer aqui? No padrão que ele vem setado, eu vou alterar esse padrão aqui. Eu vou colocar o meu ataque aqui. Primeiro de tudo, eu vou colocar o meu limiar no 40, que é o que eu uso para dar uma demonstração para vocês. Ele vai abaixar um pouco o som ali do game, é normal. Normalmente você pode colocar 40 ou pode colocar 30, dependendo. Se for um jogo muito barulhento, vocês deixam no 40. Se for um jogo mais ameno, vocês deixam no 30. Vamos deixar no 30? Bom, botei no 30, o som do jogo subiu um pouquinho. E aqui no ataque eu aumento, eu coloco para 60 e a liberação eu coloco em 100. Por quê? Isso vai, mais aqui embaixo, fazer uma diferença brutal. Isso vai parecer que você está falando igual um locutor de rádio. Você vai falar e vai abaixar o som do jogo assim. O que faz o som do jogo baixar? Essa função aqui, ó, que é a oscilação do áudio, que significa o quê?
aqui é um modulador que vem lá do microfone e fala assim, ó, o que o microfone falar, você põe nesse limiar aqui, ok? Então você tem que vir aqui e selecionar qual é a fonte de áudio. Vocês procurem aqui na lista a fonte que começa com esse termo aqui, ó, WhatsApp Input Capture. Seria o seu microfone. Olha o que vai acontecer quando eu colocar isso aqui ativado. Quando eu coloco isso daqui, o som do jogo, ele fica atenuado conforme você fala. É porque o jogo simplesmente ele resolveu ficar mudo. O cara tá mexendo na configuração do vídeo. Mas enfim. Conforme você fala, ele vai atenuar o som do jogo. Olha a diferença que dá. Tá lá o jogo rodando, mó barulho. Beleza, ele tá batendo aqui quase no amarelo. Se eu ficar quieto, ele vai fazer isso, ó. Esse é um jogo com um passo mais baixo, tá entendendo? Então o som não é muito estridente. Mas você vai estar jogando um jogo de tiro, alguma coisa do tipo, isso vai fazer toda a diferença. Então vocês estão aqui com o nível de sinal na casa do amarelo, ó. Só que quando você fala, o nível de sinal do jogo abaixa. E isso cria a presença da sua voz na sua live. Entendeu? Então é muito importante vocês configurarem esses parâmetros aqui do compressor na fonte de áudio do jogo dessa forma. O importante é botar esse padrão aqui, ó, WhatsApp Input Capture. Você tem que colocar esse aqui, WhatsApp PI Input Capture. Você vai ter que colocar esse daqui. Se você colocar qualquer outro, não funciona. Por isso que tem que ser no Windows 10. No Windows 7 não tem, no Windows 8 não tem, só no Windows 10 que tem. Entendeu? Feito isso, olha como é que tá a live agora. Tá o jogo rolando e a minha voz está presente com uma qualidade muito melhor, muito superior perante o jogo, o som do jogo. Então o jogo pode fazer a explosão que for, que o que eu falar, o jogo vai sempre ser atenuado pela minha voz. A minha voz está sempre presente, a minha voz está perto, não tem ruído de fundo, não tem barulho de carro, de moto, de cachorro latindo, não tem barulho da geladeira, não tem barulho do ventilador, não tem nada. Minha live está com som perfeito. E é isso. Essa é a configuração que eu faço. Então, se vocês gostaram das dicas, deixa um like e me dê uma visita lá no Mixer, gente. É mixer.com/R4Nieri, tudo junto. Deixa um follow lá para fortalecer. Eu fiz esse vídeo aqui porque muita gente me pediu. Ah, como é que você deixa o som do seu microfone bom? Como é que você faz as coisas ficarem... Olha, sua voz parece que tá presente ali, que... Nossa, o teu microfone é muito bom. Não, gente, qualquer microfonezinho funciona direito se você fizer essa configuração aqui, ok? Essa configuração vale pro Streamlabs OBS, pro OBS. Os dois são iguais, um é clone do outro. Mas se você pode aplicar os mesmos princípios em outros plugins, em outros equipamentos e outros aparelhos. Obviamente que é tudo via software, não se compara com se você tiver realmente um compressor físico, um hardware, claro que vai melhorar, mas não precisa, na boa. Isso aqui já é suficiente e fica muito bom para quando você estiver fazendo live, ok? Então é isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. E se vocês quiserem deixar aquele follow lá no Mixer, por favor, um follow aqui no canal também, deixar um seguir aí, um joinha. Eu agradeço vocês e até a próxima. Fui!